Olá, povo de Deus, quinta-feira da oitava de Natal, 31 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje, o último dia do ano, é a partir de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 21, e do Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18. Hoje, João esclarece para a comunidade que os anticristos presentes entre eles, ou que já até pertenceram à comunidade e saíram, são expressões do anticristo que deve vir no fim dos tempos, na última hora. A comunidade, porém, está protegida, pois recebeu a unção e estão instruídos todos eles. E uma vez mais, João usa do jogo entre verdade e mentira para alertar a comunidade que as duas são tão diferentes que uma não pode vir da outra. Ainda assim, mesmo que protegidos e ungidos, é importante viver na vigilância pela iminência da última hora da história. Momento do ataque derradeiro do anticristo, que tentará ainda, no final, arrastar aqueles mais fracos e desprevenidos. No final do primeiro século, tinha-se a sensação de que o fim da história estava muito próximo e que ele seria marcado por muitas desgraças. Tudo que as comunidades estavam passando de sofrimento, sobretudo pelas perseguições do Império Romano, serviam como sinais de que o fim estava chegando. É interessante que essa mentalidade continua até hoje e é muito popular. Inúmeras vezes nos deparamos com gente do povo dizendo que o fim do mundo está chegando. Os mais idosos, frente às mudanças bruscas de dados culturais, não se cansam de dizer: é o fim do mundo. Tornou-se uma expressão comum para qualificar coisas que ultrapassam a nossa compreensão momentânea. Um pouco disso se deve à pregação da igreja por longos anos, que, não acostumada com mudanças, sempre se viu ameaçada frente a elas. Nem sempre é fácil enfrentar novas adaptações, mas é preciso que tenhamos abertura frente ao novo que vem. E quanto ao nosso comportamento frente ao fim do mundo, é sempre oportuno que tenhamos essa dimensão na vida para nunca nos julgarmos eternos por aqui. Tudo passa realmente, só Deus é absoluto e deve ser em nossa vida. Portanto, o fim nos ajuda a relativizar o presente, por mais dramático que seja. João 1, de 1 a 18. Hoje estamos uma vez mais com o prólogo do quarto evangelho. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Como nos diz a tradução da Bíblia da CNBB, a palavra de Deus em carne humana. A mensagem que João propõe se resume na frase: ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o revelou. Pois Jesus é a palavra do Pai. A vida de Jesus é o Pai se comunicando e realizando suas obras. A vida de Jesus nos diz como Deus é, e não há outro caminho de conhecer Deus como Ele é. Quem me vê, vê o Pai. Esta frase, pronunciada algumas horas antes de Jesus provar seu amor até o fim, significa que no dom da vida de Jesus reconhecemos o rosto de Deus, que é amor. Jesus é a luz que ilumina todo ser humano, e desta luz João Batista veio para dar testemunho. Esta luz que ilumina é a única que vence as trevas e sobre a qual João disse: este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Aqui está a teologia própria de João, que, diferentemente dos demais evangelhos, não centra a sua reflexão em dados históricos.
Essa pré-existência de Jesus assinala bem a teologia de João, onde sempre insiste que Jesus tem conhecimentos prévios dos acontecimentos, pois sempre existiu. Aqui eu me lembro de um curso bíblico que eu estava dando bem no começo do meu ministério. Desenhei no quadro uma linha, fiz nela um traço e coloquei um antes e um depois de Cristo, como demarcamos os tempos dos dois testamentos. Percebia que uma senhora muito simples prestava uma enorme atenção e quando ela teve a oportunidade para falar, me disse: está tudo muito bonito, mas acho que o senhor cometeu um grande erro, pois antes de Cristo nunca existiu coisa alguma. Estava me deparando com uma primeira grande dificuldade de comunicação. Como dizer a essa senhora simples que ela estava certa e errada ao mesmo tempo? Isso ela não aceitaria, ela acharia que eu estava enganando-a. Estava certa porque, como afirma João, Jesus Cristo já estava presente desde o princípio, desde a criação, pois no princípio era a palavra estava com Deus. O difícil, não somente para essa senhora, mas para muitos cristãos, é entender o período da encarnação de nosso Senhor. No tempo das comunidades de João, havia muitos que negavam a possibilidade de Deus se fazer carne e vir participar da história humana. Houve quem dizia que Jesus era apenas uma ilusão e que sua crucificação era mera aparência. Exatamente contra esta corrente, os chamados docetistas, que João escreveu e refutou. Quantas espiritualidades têm dificuldades de conjugar o Jesus histórico com o Cristo da fé? Ora se acentua uma dimensão, ora se acentua outra. Podemos mesmo dizer que a encarnação do Verbo é um ponto central do prólogo de João. Jesus é a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós e fazer história com seu povo. O próprio Jesus percebia a dificuldade de muitos de seus conterrâneos aceitá-los como filho de Deus, como enviado por Deus e muito menos como Deus. Por isso, uma de suas bem-aventuranças nos diz: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam por minha causa. Não ouso fazer balanço de 2020, mas nada nos impede, na fé, de acreditarmos que 2021 poderá ser menos dramático, sobretudo para os pobres. Será? Em 2020, o que mais nos cansou, além da pandemia, foi o desgoverno que não soube unir a nação no combate ao vírus. Nos anos 70, cantamos 90 milhões em ação para conseguirmos ganhar a Copa do Mundo de futebol no México. Não fomos capazes de cantar 200 milhões em ação para vencer um vírus que pode ser derrotado com água e sabão. Todos os que negaram essa luta infernizaram nossa vida e nos fazem passar de um ano para o outro sem luz no fim do túnel. Porém, para os cristãos, Jesus é a luz que pode ainda nos ajudar a vencer todas as trevas que insistem em deixar-nos no escuro da existência. Jesus, nossa luz, ajude-nos a fazer mais essa travessia. Um beijo no seu coração.